As condições históricas são sempre variáveis demais, né? A gente, historiador, é engenheiro de obra pronta, né? Sempre quando chega em nós já passou por antropólogos, né? Paleontólogos, arqueólogos, etc. Mas há uma coisa interessante na época da ditadura militar, que tem a ver com futebol, já quer falar de futebol também, e que foi justamente o caso do João Saldanha, que era o treinador da seleção, João Sem Medo, um homem de esquerda, que dirigiu a seleção, teve uma campanha super vitoriosa, 6 jogos nas eliminatórias, ganhou todos. O jogo Brasil e Paraguai, que foi o último jogo dessas eliminatórias, o Maracanã recebeu provavelmente o maior público de todos os tempos, com 189.900 e tantos pagantes. E o João Saldanha, num dado momento, ele começou a tomar algumas atitudes que soariam estranhas, como, por exemplo, barrar o Pelé. Ele alegou que o Pelé estava sofrendo de miopia e teremos um problema para a Copa do Mundo. Isso é muito curioso, porque o Tostão estava machucado com o descolamento da retina e o Pelé míope seria uma situação muito interessante. Mas o João Saldanha, além de ser uma pessoa meio folclórica, ele tinha realmente uma posição de esquerda marcante, tá? E aconteceu um incidente muito curioso. As feras do Saldanha, como eram conhecidos os jogadores da seleção, foram jogar no Mineirão contra o Atlético Mineiro, campeão mineiro do ano de 70. Era um jogo treino. O Atlético, na verdade, acabou travestido, né, com a camisa da seleção mineira e enfrentou a seleção brasileira do Saldanha e ganhou de 2-1 no Mineirão, com Pelé e tudo do outro lado. 2 gols de Dario. O general Médici começou a achar que o Dario deveria ser convocado. Imagina o presidente, que era Flamengo, dando opiniões, né? E o Saldanha deu uma resposta meio ríspida. O Saldanha respondeu, quando perguntado sobre isso, que o Médici preferiu o Dario na seleção do que o Dirceu Lopes, por exemplo. E o Saldanha disse assim: bom, o Médici escala o ministério dele e eu escalo meus jogadores. Ora, a situação começou a criar um nível de tensão quando o Saldanha vai ao México escolher a sede da seleção brasileira, a cidade sede onde a seleção brasileira ia cumprir a Copa. Guadalajara, Guanajuato. Quando a seleção desembarca no México, o Saldanha me entrega um dossiê para a Anistia Internacional com nomes de pessoas que estavam sendo presas ou tinham sido presas, torturadas, desaparecidas, acusando a ditadura militar desses níveis de arbítrio. Ora, na sequência, ao voltar para o Brasil, o João Saldanha, que tinha acumulado um empate de 1-1 contra o Bangu e Moça Bonita num jogo treino da seleção brasileira, que aliás gerou uma frase linda de Nelson Rodrigues, que foi obrigar a jornalista de O Globo, foi cobrir esse treino da seleção, e ele escreveu na sua crônica no outro dia: estou indo cobrir a seleção brasileira em Bangu. Quando passo pela estação do Engenho de Dentro, já sinto saudades do Brasil. Nelson Rodrigues, indo cobrir o empate de 1-1 com a seleção brasileira em Bangu. O Pelé míope, ficando de fora. O Zagallo, que está surgindo na cena como um treinador novo, é guindado para o lugar do João Saldanha, Zagallo do Botafogo, tinha sido bicampeão carioca com o Botafogo. Ele é colocado no lugar do João Saldanha e, curiosamente, o Dirceu Lopes é cortado e o Dario, centroavante do Atlético Mineiro, é convocado. A comissão técnica tinha pessoas como o capitão Cláudio Coutinho, o capitão Carlos Alberto Parreira, o major Raul Carlesso, coronel Raul Carlesso, e esses homens prepararam a seleção brasileira com os mais modernos métodos. O professor Coutinho, por exemplo, introduziu o teste de Cooper na seleção brasileira, interval training, circuit training, os mais modernos tipos de treinamento. E a ditadura militar deu sorte que a seleção brasileira foi ao México, ganhou todos os seus 6 jogos e voltou com a Taça Júlio de Mê definitivamente para casa. Foi uma tremenda propaganda para a ditadura militar. Nesse momento, era o Brasil para frente, e vamos deixar aqui registrado um fator importante. Nesse ano, nosso PIB cresceu 11%. É o chamado milagre econômico. Nunca mais isso aconteceu. Viu? Política, ditadura, futebol, essas coisas.